O Dia das Crianças está chegando e antes de presentes, precisamos pensar em qualidade de vida, saúde e educação para os pequenos. E é essa a missão da Pastoral da Criança, um trabalho bonito realizado pela Igreja Católica. Quer saber mais? Então venha comigo e mais uma boa conversa. Um belo trabalho da Igreja Católica que eu converso agora com a Maria Neuza Feliciano, ela que é a coordenadora diocesana da Pastoral da Criança. Mas antes de começar a nossa conversa, aquele recadinho de sempre, né? Se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você logo receber notificação. Maria Neuza, fala pra gente, para introduzir a nossa conversa de hoje, o que é a Pastoral da Criança? A Pastoral da Criança, ela é uma organização não governamental. Ela começou lá em Curitiba, no Paraná, né? É uma organização da CNBB, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ela é uma instituição que é para qualquer igreja, qualquer pessoa pode participar. Então, foi criada na Igreja Católica, mas é a nível de qualquer igreja, né, que pode participar dessa pastoral. Diferente de muitas pastorais e movimentos atuantes na igreja, essa pastoral ela nasceu no Brasil, né? Ela traz essa necessidade do nosso país, das crianças do nosso país, né? A pastoral iniciou em 1983, lá em Florestópolis, uma cidade do Paraná, e foi a médica pediatra, a doutora Zilda Arnes, que foi a fundadora dessa pastoral, devido a muita mortalidade infantil que tinha na época, né? E muitas crianças morriam por falta por desidratação, desnutrição, né? Vômito, diarreia. Então, foi criado essa pastoral. Ela via assim, que havia uma necessidade muito grande de atender essas crianças e de atender as mães também. E começando o trabalho, então, com gestante, onde ela ensinava como cuidar da criança, como cuidar da gestação. Então, vou fazer um mapeamento do trabalho. O trabalho ele começa a dar esse acompanhamento da criança ainda dentro do ventre da mãe? Dentro do ventre da mãe. Como que funciona? A prioridade é a gente começar com a gestante, né? Incentivando ela a fazer o pré-natal, o aleitamento materno, os cuidados que ela tem que ter durante essa gestação, porque daí é que vai surgir, né? As visitas do pré-natal, tudo isso é muito importante. Então é daí que surge a criança bem cuidada, né? Começando desde o ventre materno. E a gente falando sobre o combate à desnutrição infantil, o que ficou muito caracterizado e identificou bastante a pastoral foi a multimistura. Foi a multimistura. Né? O que seria essa multimistura? Porque muita gente fala, né, a farinha da pastoral, mas o que é essa multimistura e como ela atua na criança? A multimistura ela é feita de vários ingredientes. É a folha da mandioca, é o pó do farelo de arroz, do farelo de trigo. São as sementes. Tudo natural. Tudo natural. E tem assim uma maneira de preparar. Né? Tem que apanhar essa folha de mandioca, deixar secar, né? Lavar, hidratar, deixar secar. E assim tem um grande trabalho. Mas aqui em São João a gente só tem na colônia que faz essa multimistura. E aí o que é essa multimistura? Como que essa multimistura ela reage no organismo da criança para combater? Ela atua em todos os sentidos. Aumento do peso, a criança não adoece com muita facilidade, né? Ela vai, de uma maneira geral, nutrindo a criança. E, consequentemente, também acaba dando um combate à fome também, que ela surgiu para isso também, né, na época. E hoje essa multimistura ela não é só procurada pelas crianças, às vezes adultos também procuram. Boa para os ossos, ela tem o pó da casca de ovo que fortalece também os ossos da criança. Hoje, dona Neuza, a Pastoral da Criança ela atua em quantas paróquias da nossa diocese?
Quais regiões? Na nossa diocese, nós estamos com 15 paróquias. 15 paróquias. Nós temos no município de Lavras, a gente tem 3 paróquias lá e já está formando mais uma. Temos em Lagoa Dourada, uma paróquia. Temos em Prados, Barroso, 2 paróquias. Santa Cruz de Minas, Piedade do Rio Grande, Dores de Campos, São João del Rei. São João nós estamos com 5 paróquias, só que algumas já desistiram, né? Porque não acha pessoa voluntária para continuar o trabalho. É isso que eu ia te perguntar agora, porque é um trabalho que exige muita doação dos voluntários, né? É um trabalho voluntário que exige amor. Tem a visita também, tem a celebração da vida. Celebração. Então são muitas atividades, né? São muitas atividades, mas se a gente organizar a vida da gente direitinho, a gente dá conta, né? É um trabalho que a gente mergulha de cabeça com amor, né? Tem que ter persistência e tem que ter amor ao próximo, e aí a gente consegue. E falando nessa doação, em amor ao próximo, eu te pergunto agora, algo mais íntimo. Nessa vivência toda de pastoral da criança, tem quanto tempo que a senhora participa? Tem 20 anos. 20 anos de pastoral. Tem alguma história que tenha te marcado? Alguma criança, alguma família que você tenha acompanhado de perto, dado essa assistência através da pastoral e que tenha te tocado de uma forma diferente? Tem. Justamente as famílias assim, que a gente via que tinha mais dificuldade, né, para se erguer na vida. Tinha uma família que a gente acompanhou que a mãe tinha um problema sério com o marido era muito violento, né? E aí a gente foi acompanhando, dando toda assistência, nas reuniões que a gente fazia, a gente tocava sempre nesse assunto, né? Que tinha que ter amor, tinha que ter carinho, que tinha que ter respeito na família, e o marido também ia nessas reuniões, nessas celebrações. Então, com o tempo, essa senhora separou do marido, né? Parece que ela ganhou força, que a gente ia atuando e aconselhando, né? Ela separou, cuidou dos filhos. Hoje eu encontro com ela na rua, ela está bem. Ela nunca me esqueceu. E vem falando, o meu filho está assim, meu filho já está fazendo isso, já está participando de igreja. Então eu fico muito feliz com isso. Porque à medida que a gente vai visitando, orientando, elas vão criando aquele laço de amizade com a gente e levantando a autoestima, né? E vira outra pessoa, né, para seguir a vida dela com mais tranquilidade, mais feliz. E como você vê, crianças há 20 anos atrás, no início do seu trabalho na pastoral, que você possibilitou essa assistência de saúde, elas estão adultas. Como é ver isso? A criança que você deu esse assistencialismo, agora ela está bem, saudável, Eles adulta. não esquecem da gente, não. Muitas estudaram, muitas famílias assim, a gente vê que está bem, graças a Deus. E visto daquela criança, daquela família que a gente acompanhava naquela simplicidade, que a gente achava que não ia virar nada, hoje a gente encontra na rua, são jovens saudáveis, são mães, porque muitos que a gente acompanhava já são mães, né? E as avós também encontram com a gente. Eu gostava muito da pastoral. Falo, então tem que voltar para ajudar a gente, nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem. Mostra como um pouco do que se faz pode fazer diferença em muitas vidas. Pode fazer, sim. Isso. E nesse período de pandemia, dona Neuza, teve algum percalço, alguma situação complicada para a pastoral? Porque ficou muito foi o quê? Quase 2 anos. Difíceis, né, de atuação, principalmente no trabalho pastoral da igreja. A pastoral da criança aqui na diocese, ela teve essa dificuldade também? Em parte teve, porque muitas das coordenadoras paroquiais, das pessoas que fazem a visita, que são os líderes, já têm uma idade assim, mais avançada, né? Então, a dificuldade era essa, porque não podia visitar as famílias. Mas a gente ia assim mesmo, com todos os cuidados, com máscara, com álcool em gel. Se a gente não conseguisse encontrar com a mãe na rua, porque podia, tinha essa autorização da CNBB,
nela de Curitiba, onde fica a sede, que a gente podia visitar, ver como que estavam as famílias, mas que a gente também que nós também nos cuidássemos. Então, quando a gente não conseguia por telefone visitar as famílias, a gente ia até na porta de máscara, com álcool, saber se estava precisando de alguma coisa, se a criança estava doente. Quer dizer, todo esse acompanhamento, muitas paróquias continuou fazendo. E a gente, então, às vezes precisava de algum alimento e a gente tinha que correr atrás. E aí a gente conseguiu superar, né, a necessidade das famílias durante a pandemia. No dia de celebração da vida a gente não podia fazer, então a gente fazia em casa o lanche, né? A maioria dos coordenadores faziam isso, o lanche ia de porta em porta levar para as famílias e ver as crianças, nem que seja de longe, a gente via. E a alegria delas, aquela felicidade das mães querendo saber quando que a pastoral ia voltar, quando que a gente ia retornar. E, dona Neuza, tem alguma média de a quantidade de famílias que estão acompanhadas, assistenciadas pela pastoral na diocese? Na diocese, não, eu não vou saber te falar isso não. Porque mas a gente muitas, tem uma faixa de umas... temos quase umas 500 crianças. O número de famílias eu não vou saber te falar não. E todas essas famílias que são acompanhadas, elas são credenciadas, né? São cadastradas. No caderno da pastoral, né? A gente vai naquelas famílias, umas pedem para participar da pastoral, outras a gente convida e elas vêm. Né? Isso que eu ia te perguntar agora, como se integrar? Tanto as famílias que sentem a necessidade de uma acolhida, né, de um acompanhamento, como também de voluntários. Vai que desperta, nossa conversa, desperta o interesse de pessoas aí para participar. A gente vai principalmente em busca das gestantes, né, que a gente começa a acompanhar, e essa gestante, então, fica com a gente até a criança completar 6 anos de idade. Através delas, a gente procura também as famílias mais carentes, mas não precisa ser família só carente, não. Tem muita família que a gente vê que não tem necessidade de estar ali, mas elas gostam da pastoral, né? Então, é assim, a gente procura geralmente as famílias mais simples, gente que vê que está precisando mais de acompanhamento, de orientação. Né? A gente orienta sobre as vacinas, sobre os cuidados, sobre a violência, sobre a criança. Né? Então, através dessas visitas é que a gente vai conquistando o carinho das famílias. E que mensagem você deixa para todas as pessoas que estão nos acompanhando agora e que podem também ser voluntárias da Pastoral da Criança? A mensagem que eu deixo é que a Pastoral da Criança é um trabalho muito bonito, é um trabalho que é muito gratificante, né? As crianças passarem pelas nossas mãos e se tornarem adultos, né? E pelas nossas orientações, eles vão se tornando uns adultos mais responsáveis, mais conscientes. E para pessoas, quem quiser participar do nosso trabalho, é um trabalho voluntário, mas a gente está aberta a isso, né? É só procurar as paróquias, cada paróquia tem a sua pastoral, procure o coordenador paroquial ou o padre, que ele vai encaminhar para a Pastoral da Criança. E a gente precisa de voluntários, a nossa pastoral está caminhando com pessoas assim já de mais idade, e a gente tem muito poucos jovens. Então, depois que surgiu as visitas que a gente pode fazer pelo celular, tem os aplicativos, a pessoa mais idosa tem mais dificuldade em acessar a internet no celular. E se sua paróquia não tem a Pastoral da Criança, é possível fundá-la na nossa diocese, né? Desde que tenha pessoas de boa vontade, né? Que tenha amor ao próximo, aí é tudo que a gente precisa na Pastoral da Criança. Sem dúvida. Dona Neuza, muito obrigado por partilhar conosco sua experiência, sua história e esse trabalho tão bonito da igreja. É a prova que é possível, sim, ser e fazer a diferença, né? É isso mesmo. Dona Neuza, muito obrigado. Muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, um novo encontro marcado, viu? Um grande abraço.